Programa Cláudio Hora Entrevista, gravado diretamente dos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E hoje é um dia festivo para toda a produção do programa. Nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito importante em toda a estrutura do Estado de São Paulo. E, além do que, é um preclaro e direto amigo meu, que eu trago aqui no coração com muita afetividade. Meu amigo Romildo Campelo, prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado por roubar o teu tempo e trazê-lo aqui aos estúdios da CESP. Que é isso, Cláudio. O prazer é meu, a alegria de estar aqui com você, com toda a equipe da CESP. Muito bom revê-lo e novamente numa entrevista contigo. Sempre muito satisfatório, muito feliz de estar aqui com você. Eu adoro conversar com você, que realmente você tem uma facilidade enorme em explicar, em expor uma série de coisas que você faz, de trabalhos que você executa, etc. Atualmente você está na Secretaria da Cultura. Exatamente, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Eu sou secretário adjunto, o secretário é o José Luiz Pena, Sim. Que é o nosso secretário de Estado da Cultura. Como é que você vê a cultura do país hoje? Bom, do país e de São Paulo, acho que são duas situações diferentes, né? Como é diferente a situação do Brasil e a situação de São Paulo, né? Nós temos aí a cultura do Brasil no momento difícil, né? Um pouco mais de um ano de governo Michel Temer, nós estamos no 4º ministro da Cultura, né? Então isso mostra uma instabilidade, uma dificuldade aí da continuidade de políticas públicas para a cultura no caso do governo federal, né? Tanto pela própria mudança de governo Dilma para Temer, como no governo Temer, 4 ministros aí em pouco mais de um ano. A boa notícia é que o atual ministro, o Sérgio Saleitão, é uma pessoa muito competente, já foi do Ministério, já foi chefe de gabinete do Ministério da Cultura e sabe onde está, sabe como funciona o Ministério e o que ele pode fazer no período que tem. Então, é uma boa notícia no sentido de que nós teremos aí uma pessoa com um pouco tempo necessário para se reconhecer o espaço, a chamada curva de aprendizado. Então, em pouco tempo, ele vai conseguir colocar o Ministério num caminho dentro da realidade que tem, orçamentária e de tempo e de quadro político que ele tem para enfrentar hoje. Qual é a ingerência do Ministério da Cultura em cima da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo? Veja, ingerência é muito pouco. Nós temos talvez não, temos uma grande ferramenta em comum, que é a Lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura a partir do dinheiro do imposto de renda, que é um dinheiro federal. Então esse é um mecanismo fundamental hoje para a estruturação de projetos culturais, de ações culturais em todo o Brasil e em São Paulo muito particularmente, até porque grande parte dos projetos acontece em São Paulo, porque São Paulo é o estado mais rico da federação, onde está também a sede da maior parte das grandes empresas do Brasil. Então há uma concentração de ações em São Paulo por causa da Lei Rouanet. E um outro ponto de convergência muito grande entre a Secretaria de Estado e o Ministério da Cultura é a política Cultura Viva, que são os chamados pontos de cultura, né? Que era um projeto que estava parado na Secretaria de Estado da Cultura desde 2013. Quando o Pena assume a Secretaria de Estado da Cultura e o Roberto Freire, o Ministério da Cultura, os dois sentaram, conversaram e descongelaram esse projeto. São Paulo ia perder quase 15 milhões de reais, que está lá depositado para os pontos de cultura. Quando nós chegamos, faltava menos de 30 dias, mais ou menos 30 dias, para o encerramento do prazo de vigência dos projetos de ponto de cultura, e o Pena, junto com o Roberto Freire, conseguiu a prorrogação desse prazo até 2020, e eu estou pessoalmente trabalhando para a aprovação do plano de trabalho para liberar esses pontos de cultura e que nós possamos colocar para um chamamento público aí para a questão dos pontos de cultura, que são projetos de reconhecer e incentivar ações culturais em todo o estado de São Paulo. Então, são esses dois grandes pontos hoje de ligação com o Ministério da Cultura, e a gente quer ampliar mais aí, o que for possível, né? Tem a questão do cinema, que é muito forte, a presença da Ancine para o cinema. Nós, em São Paulo, temos uma política de apoio ao cinema, produção audiovisual, tanto no uso do dinheiro do Estado, das estatais, para a Lei Rouanet, como um programa nosso de fomento à cultura, que é o PROAC, que também tem um forte papel aí na questão do cinema, do audiovisual.
E o Ministério tem pouco recurso, mas a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, tem muito dinheiro, né? E eles estão com um problema que eu chamo de problema bom, que não consegue gastar o dinheiro que tem, né? Lá na Ancine. O Ministério tem pouco recurso, mas a Ancine tem muito recurso. Então a gente tem aí essas duas interfaces, que são ponto de cultura, a Lei Rouanet, e queremos entrar mais fortemente aí na questão do cinema, para que São Paulo se fortaleça ainda mais como um polo de desenvolvimento audiovisual. Isso me leva a uma pergunta. Com o término do mandato do Alckmin, por exemplo, certo? Terminando o mandato dele, todos esses projetos que você vem desenvolvendo nesse ínterim, no final do mandato dele, você não vai sofrer uma solução de continuidade? Você diz o final de 2018? Exato. Veja, aí é o ciclo natural da República. De 4 em 4 anos há uma renovação, há uma continuidade de mudanças. O que precisa é que a sociedade esteja organizada para, nas eleições, pautar os candidatos, colocar na agenda pública da eleição continuidade de políticas públicas para que a gente possa avançar. Muito provavelmente o governador Geraldo Alckmin seja o candidato a presidente da República, né? E que deve se desincompatibilizar pela lei atual no final de março de 2018 e assume o vice-governador Márcio França, né? Então nós estamos falando de um período ainda do governo Alckmin até março do ano que vem, e de março a dezembro será do governador Márcio França. E depois a continuidade do ciclo, né? Seja lá quem for eleito governador a partir de 2019, né? Mas é preciso que as políticas que funcionem continuem e se possa renovar e ter melhorias. E isso é parte natural do processo democrático, né? De se definir prioridades. Esse é o papel da campanha eleitoral, quando os candidatos firmam seus compromissos com a sociedade, né? Isso não é diferente para o setor cultural. Eu gostaria de falar um bocadinho sobre transversalidade da cultura. Sim. Romildo. Cláudio, a cultura é um setor extremamente rico, né? E que normalmente as pessoas, nós olhamos apenas pelo olhar do entretenimento, né? Ou seja, a capacidade de expressão dos artistas, seja qual modalidade for, pintura, música, cinema, seja qual for a forma de expressão. Mas quando a gente fala da transversalidade, é pensar na cultura com as suas várias dimensões, né? E tem pelo menos 3 grandes olhares, 3 dimensões para se pensar a cultura. Uma é a dimensão estética, que é o que a gente normalmente olha, né? Que é a capacidade de expressão dos artistas. É o que você vê de pronto? É o que você vê de pronto. Uma segunda dimensão é a dimensão social, antropológica, que é a cultura como fator de identidade de sociedade. Aquilo que nos define como paulistanos, paulistas, brasileiros, é a identidade cultural. Nossa língua, nossa comida, nosso jeito de viver, tradições. E uma terceira dimensão, que é pouco vista, é pouco entendida, é a cultura como um eixo de desenvolvimento econômico, né? A cultura como um fator de geração de emprego, renda, de geração de riqueza, e que a gente não percebe muito. Quando se vai num teatro e vê lá um cantor com banquinho, voz e violão, se tem a falsa impressão que é uma única pessoa que está ali, né, se apresentando. Que é uma falsa impressão, para que aquele artista esteja ali... Existe toda uma dezena de pessoas ali, desde o iluminador, do diretor, até a bilheteria, a faxineira, a arrumação, todo mundo ali para que aquele show aconteça. E se a gente olhar para fora do teatro, né, e encostar na questão do turismo, tem muito mais gente trabalhando, porque quem saiu do teatro vai jantar, vai levar uma lembrança do show, vai abastecer seu carro, ou vai pegar uma condução qualquer. Quer dizer, se você juntar cultura e turismo e olhar isso como um setor da economia de serviços, né, é uma área extremamente importante do PIB, da geração de riqueza do Brasil. E não é diferente de outros países, né? Tem um fato histórico que ilustra muito claramente isso. Quando houve a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos começou a financiar a reconstrução dos países, né? Quando chegou na França, o acordo foi feito da seguinte forma: olha, nós vamos te dar dinheiro, né, para a reconstrução do país, mas eu quero de vocês o seguinte: de cada 4 semanas das salas de cinema, eu quero que 3 sejam para exibição de filmes americanos, né? E por 35 anos era o acordo. Poxa. Eles tiveram que assinar porque não tinha outra forma, né? Mas isso mostra a estratégia
da economia da cultura feita pelos Estados Unidos desde sempre, mas em particular a partir da Segunda Guerra, né? E como ela foi fundamental para o desenvolvimento americano. Aí você vai falar assim, tá, mas o cinema é tão importante assim? Até é, né? Mas quando você... Até é por si só. Sim. Mas quando você coloca a exibição de filmes, você está levando todos os valores culturais, certo? A moda, os costumes, os modus vivendi, o carro, a roupa, tudo que é produzido lá passa a ganhar um outro valor, uma outra dimensão, né? E foi e é um dos fatores de alavancagem, de progresso aí dos Estados Unidos. Além de outros, claro, mas esse é um exemplo muito claro de como a cultura é um elemento por si só de geração de renda e um maior e melhor embaixador que qualquer país pode ter. E a gente usa muito pouco no Brasil, né? Nós temos uma cultura muito importante e pouco diversificada e pouco trabalhada como a nossa forma de chegar a outros países, né? E essa é, por exemplo, uma aposta que a gente tem feito na Secretaria de Estado da Cultura, o Pena e eu, ao trabalharmos e incentivarmos a Jazz Sinfônica, né? Que é um corpo estável do Estado de São Paulo, é uma orquestra estável, já existe há mais de 25 anos, e especializada em tocar música brasileira, né? Com qualidade orquestral, né? Com uma linguagem de orquestra. E a nossa aposta de que ela pode ser a nossa grande embaixatriz cultural pelos países que a gente puder levar, e esse é um dos nossos objetivos para o ano que vem, de levar a Jazz Sinfônica para outros países, para levar a cultura brasileira e ampliar as nossas relações com os outros países. Como é que você vê, eu tenho visto muito em redes sociais, você postando alguns vídeos falando de algumas cidades, alguns municípios que querem se tornar alguns municípios turisticamente viáveis. Como é que funciona isso, Romildo? Cláudio, primeiro assim, eu passei a utilizar as redes sociais, Facebook e YouTube principalmente, como um canal de comunicação da minha função de político, e inicialmente de secretário adjunto de turismo e agora de secretário adjunto de cultura do governo do Estado de São Paulo. Entendendo que a gente tem como político a obrigação de comunicar, né? Faz parte do nosso papel, não só a gestão, a boa gestão pública com a melhor técnica e eficiência possível, mas comunicar à população o que nós temos à disposição da população dentro dos governos. É muito difícil a gente, por mais publicado que esteja nos sites, as leis, as normas, é muito difícil para a população, de modo geral, interpretar a lei, interpretar esses códigos, essa estrutura toda. E tenho feito esse trabalho de tentar traduzir numa linguagem coloquial, uma linguagem mais fácil de ser entendida, as ações que o governo do Estado de São Paulo faz, e que são muitas ações que o governo tem. Eu comecei criando uma série de vídeos para explicar a legislação, a nova legislação do turismo, legislação criada em 2015, feita pelo governador Alckmin e pelo vice-governador Márcio França, que foi o primeiro secretário de turismo do Estado de São Paulo. Essa lei começou com eles, foi para a Assembleia, houve um grande diálogo e desenvolvimento em todo o Estado de São Paulo e culminou com a sua aprovação em 2015, com uma política de criar uma legislação que define que nós temos 70 cidades com o título de estância turística, e mais 140 cidades que podem receber verba para se tornarem municípios de interesse turístico. E eu expliquei em uma série de vídeos todo o passo a passo como essas cidades devem se organizar para se tornar um município de interesse turístico e também futuramente uma estância turística. E tem dado muito certo e ao sair do turismo continuei não só a falar de turismo, né, como ampliei para a própria área da cultura, para explicar para as pessoas os programas da Secretaria, as suas ações na cultura, né, e utilizando aí esse canal que cada vez mais popular das mídias sociais, e entendo que é uma ferramenta que nós temos que usar para nos comunicar hoje em dia com a sociedade. Como é que você miscigenou o turismo com a cultura? Olha, no caso, sim, eu tenho, no caso da rede social, tem um dia que eu falo só de turismo, um dia que eu falo só de cultura e alguns momentos que eu falo dos dois, até porque os dois assuntos são irmãos gêmeos aí, né? As pessoas fazem turismo por causa da cultura, né? Seja para culinária, para conhecer algum
lugar, e o que é um elemento cultural, certo? Ou a questão ambiental, que também é uma questão de perspectiva cultural, porque aquele lugar tem uma cachoeira, tem uma praia, tem algum atrativo geográfico, histórico importante. Então, é muito próximo, os dois assuntos têm que estar juntos, né? Até, como eu disse inicialmente, para que se amplie o benefício social, se amplie estar cultura e turismo junto, com a permanência das pessoas e a circulação da economia, o fortalecimento da economia, e que será a grande tendência do século XXI. Né? O século XXI, a automação, a robotização diminuirá cada vez mais os postos de trabalho nas ações repetitivas, naquilo que é possível industrializar, naquilo que é possível fazer em massa. Agora, serviço, gente cuidando de gente, cada vez vai ampliar mais, é aí que a gente tem que investir como governo. Né? Garantir o papel da indústria, garantir a produção de matérias-primas, de bens não renováveis, com sustentabilidade, mas é no serviço, é na área de serviço que nós conseguiremos ampliar os postos de trabalho e garantir qualidade de vida e bem-estar social para a população. Como é que um prefeito de uma cidade que nos assista agora poderia entrar em contato com você para falar sobre isso, realmente para transformar o município em algo turístico, claro, que possa advir aí, conseguir. Sim, primeiro assim, os prefeitos teriam dois caminhos. Primeiro é o próprio Facebook, o Romildo Campelo, me encontra no Facebook, me encontra no YouTube, o meu site romildocampelo.com.br, na própria Secretaria de Estado da Cultura, também estou à disposição lá, e tem a Associação dos Municípios de Interesse Turístico, né? Tem a associação que cuida das instâncias turísticas, que é a Precesp, e tem uma que é mais antiga, e tem uma nova associação dos municípios, chamada AMITESP, Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, que é uma associação criada exatamente para dar apoio a esses prefeitos que querem se tornar municípios de interesse turístico, e ao se tornarem, também apoia esses municípios na elaboração de projetos, no encaminhamento de projetos para a Secretaria de Estado do Turismo, de modo que possa implantar a política de turismo, essa política de desenvolvimento do turismo do Estado de São Paulo, e tem todo o apoio aí na Amitesp, que também pode ser encontrado aí na internet com esse nome, Amitesp, tanto no Facebook como no próprio site. Então só depende da proatividade do prefeito. Sem dúvida, sem dúvida. E essa questão da legislação hoje, do jeito que ela ficou, ela tem uma mudança muito importante que o governo fez e muito revolucionária nessa legislação dos municípios de interesse turístico. O governador Alckmin teve a coragem de tirar do governo a prerrogativa que até então era uma decisão do Estado, dizer, olha, tal cidade é uma instância ou não, encaminhar um projeto para a Assembleia, né? E houve a coragem de abrir mão deste poder e criar um processo absolutamente transparente e técnico, né? Há uma iniciativa política, claro, em dois momentos. A decisão política do município de se tornar um município de interesse turístico e a prerrogativa é que um deputado estadual dá início ao processo. Agora, o protagonismo está na mão do município e está na mão da sociedade civil. Porque é preciso produzir uma série de processos, de documentos, de estudos e a aprovação pelo Conselho Municipal de Turismo para que tudo isso aconteça. E o final é uma análise técnica na Secretaria de Estado do Turismo para ver se todo o processo foi tecnicamente corretamente desenvolvido e depois a avaliação política da Assembleia Legislativa, à luz de toda essa decisão técnica, na aprovação em plenário do título de município de interesse turístico e depois a instância turística. Então, é uma revolução que foi feita que às vezes não se percebe a grandeza ou a amplitude dessa lei na mudança do papel do governo, equilibrando o governo do Estado, os municípios e a sociedade civil através dos conselhos municipais de turismo. Esse processo é longo? Não. O que mais demora, Cláudio, é a produção no município das informações, principalmente a criação do Conselho Municipal de Turismo, a elaboração da pesquisa de demanda, ou seja, como que é hoje a frequência de pessoas na cidade, e o terceiro documento, que é o mais trabalhoso, é o Plano Diretor de Turismo. Isso demora, em média, uns 5 a 6 meses de trabalho para a elaboração desses documentos todos, né? Pós aprovado isso, quanto tempo demanda para a liberação do dinheiro?
A verba, isso que é a preocupação. Então, a verba para os municípios de interesse turístico, neste ano, é em torno de R$550 mil por ano, né? Aprovado o título, ele passa a ter acesso a esse recurso que é acessado através da aprovação de projetos, né? A Prefeitura tem que elaborar um projeto, aprovar no Conselho Municipal de Turismo e encaminhar à Secretaria de Estado do Turismo, que tem o seu comitê de avaliação e vai avaliar, né? Ou seja, aprovado a lei, ele pode apresentar projetos imediatamente, né? Depende muito mais da velocidade da Prefeitura de elaborar que o mecanismo está pronto. O processo está pronto. Aí, você que nos assiste em outras cidades aqui longe de São Paulo, que queiram transformar o seu município num município turisticamente viável, entre em contato com a Secretaria de Turismo, ou então todos esses endereços que aparecem aqui na sua televisão, conversem com a simpatia do Romildo Campelo, que ele vai dar todos os caminhos, as formas de melhorar, ou incentivar, ou incrementar o seu município. Vamos conversar um bocadinho sobre economia criativa. Vamos lá. Essa questão da economia criativa, economia da cultura, é aquela questão do terceiro eixo que eu falei, da terceira dimensão da cultura, da visão da cultura. E nós temos uma centena de exemplos da questão da economia criativa e que são as possibilidades de desenvolvimento de produtos culturais, vamos dizer assim, que vão desde o mais conhecido como teatro, cinema, música, até a produção de artesanato, de tradições culturais tradicionais, e nós temos trabalhado aí para criar uma série de ações na Secretaria de Estado da Cultura para fortalecimento desse setor. Temos algumas iniciativas muito importantes no governo do Estado de São Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o secretário é o vice-governador Márcio França, que criou uma área de economia criativa, também pensando no fortalecimento a partir da perspectiva do desenvolvimento econômico, que soma-se com a visão que nós temos na Secretaria de Estado da Cultura, que é uma perspectiva complementar também de fortalecimento. E não por coincidência, nós teremos no ano que vem, em abril de 2018, o encontro sul-americano da economia da cultura, chama MICSul, organizado pelo Ministério da Cultura, e acontecerá aqui em São Paulo, que é um grande encontro de toda a América do Sul para rodada de negócios e fortalecimento da economia da cultura. São 10 eixos diferentes, que vão desde cinema, moda, editoração, vídeo, são 10 diferentes setores principais da economia da cultura, que estarão expostos aqui em São Paulo, serão apresentados aqui em São Paulo, na busca do fortalecimento do intercâmbio, de compra e venda de produtos culturais, de ações culturais, e tentando que o Brasil converse mais com seus vizinhos, com os países vizinhos, que é um defeito que nós temos no Brasil, que nós precisamos corrigir, que a gente se preocupa muito com a China, se preocupa muito com os Estados Unidos, e olha pouco para o lado, olha pouco para os vizinhos aqui de todo o continente sul, e é uma ação que nós estamos apoiando, junto com o Ministério da Cultura, com a intenção de fortalecer este intercâmbio cultural. E nós temos um potencial extraordinário no Brasil, e em São Paulo em particular, muito grande, da economia da cultura, da produção de produtos culturais. Essa é uma ação que nós temos olhado desde a ponta, da mais alta tecnologia, como produção de cinema, por exemplo, até a cultura tradicional, na retomada que nós fizemos na Secretaria da Cultura, de um programa fundamental para isso, que é o Revelando São Paulo. O Revelando São Paulo é um programa importantíssimo, né? Existe há mais de 20 anos aí, junto com a Secretaria de Estado da Cultura, estava parado. O secretário Pena, eu, toda a nossa equipe, fizemos um esforço de retomar o Revelando São Paulo, que terá uma edição nova esse ano, ainda em novembro desse ano, e que é o grande panorama, o grande encontro da economia, da cultura tradicional paulista, né? Toda a nossa gastronomia, nossas tradições culturais, folclóricas, religiosas, que acontecerá agora em novembro desse ano e que faz parte dessa ação de resgate da cultura tradicional e da ação de resgate da Secretaria de Estado da Cultura em dialogar com todos, né? Esse é o lema aí da gestão do Pena, minha, que a Secretaria, que a cultura precisa falar com todos,
com todos os municípios, com todas as formas de expressão cultural. E é o que nós estamos fazendo. Tivemos um grande encontro de dirigentes, reunindo mais de 700 pessoas no Memorial da América Latina, mais de 300 municípios presentes, exatamente para abrir as portas da Secretaria, trazer de volta os municípios para a Secretaria e o fortalecimento da economia da cultura, né? Apresentando a cultura tradicional paulista, a cultura caiçara, caipira, tudo que nós temos de bom no estado de São Paulo e integrando isso tudo num grande projeto de desenvolvimento sustentável a partir da cultura. O Revelando São Paulo vai acontecer em novembro. Em que locais? É isso que nós estamos terminando de ajustar, né? Devemos chamar uma coletiva muito em breve, aí, mais alguns dias, para anunciar onde será, a infraestrutura, todas as condições, mas será aqui na capital, né? Aqui na cidade de São Paulo, porque é o grande ponto de encontro do Estado. Sim. E para todos que participam do Revelando, a grande referência é a cidade de São Paulo, mas nos próximos dias o secretário Pena anunciará aí o local exato, os detalhes do Revelando São Paulo, mas acontecerá agora em novembro e não para mais. Se depender de nós, não para mais. Com relação ao verde e meio ambiente, vamos voltar lá na época que você estava na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Qual a tua ligação com o verde e o meio ambiente? Cláudio, eu conheço muita coisa, mas gostaria que você contasse para os nossos espectadores. Para quem me conhece, eu estou secretário da Cultura do Estado, fui secretário adjunto de Cultura, secretário adjunto de Turismo, mas antes disso tive mais de uma década aí de trabalho, de militância como secretário, como ambientalista, secretário em Mogi das Cruzes, secretário adjunto aqui na capital, e é uma área que eu continuo muito ligado na questão ambiental e atuando sobre a mesma ótica, sobre a mesma perspectiva na questão do desenvolvimento sustentável, né? Então, o que eu trago do meio ambiente para a cultura e para o turismo é a preocupação ambiental, de que nós tenhamos turismo sustentável, cultura sustentável, o uso racional dos nossos recursos e o desenvolvimento desta economia sustentável, desse modelo econômico que permita a geração de emprego, renda com sustentabilidade econômica, social, ambiental. Esse é um ponto em comum entre os três setores, né? Que eu vivi os três setores, vivi e vivo aí cultura, meio ambiente e turismo, e que tem em comum esse olhar diferenciado para o desenvolvimento econômico, social, essa visão política de sustentabilidade, de que nós precisamos gerar emprego, renda, desenvolvimento com equilíbrio. Equilíbrio nos três eixos econômico, social e ambiental. E não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Não tem como pensar em sustentabilidade sem cultura e sem o turismo como uma ferramenta de inclusão nesse processo. Porque nem todo mundo tem o dom artístico, né? Mas quase todos podem trabalhar no serviço, no turismo e tudo mais. E a cada dia que passa, a questão ambiental se torna mais importante. A questão da sustentabilidade se torna mais importante, dada a escassez. Nós vivemos aí a escassez de recursos, né? Nós vivemos aí até pouco tempo atrás a maior crise de falta d'água da história de São Paulo, né? Superada com muito trabalho, com muita engenharia, com muita competência aí pelo governo do estado, pelo governador, pela equipe da Secretaria de Recursos Hídricos, mas não podemos esquecer a lição, não podemos esquecer a lição aprendida de que a água é um recurso finito que nós precisamos usar com inteligência e que a crise pode voltar, até porque as mudanças climáticas fazem com que não tenha mais o mesmo regime de chuvas que tinha antigamente e a necessidade de se repensar o modo de produção e o jeito de se viver em todo lugar, né? Então essa tônica continua e está expressa hoje nessas ações de cultura, turismo e sustentabilidade. Uma pergunta de foro íntimo. Você tem pretensões políticas? Mas isso já, logo após o nosso intervalo. 日本料理店レストラン花お任せはいかがでしょうか。ここでおすすめします。マスの塩焼き、
生姜焼き、とんかつ、刺身と寿司のコンビネーション、もちろん他にもあります。日本料理店レストラン花モジダスクルーズの街に日本を持ってきました。カードももちろん OK です。Mogi Contab, o complexo de contabilidade que zela pela saúde e bem-estar financeiro de sua empresa, indústria, comércio e produtores rurais. Mogi Contab, tradição absoluta em buscar soluções para seus negócios. E estamos de volta aqui nos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, hoje recebendo uma visita que eu fico muito feliz com a presença, que é o Romildo Campelo, falando de cultura, falando de turismo, vamos falar um bocadinho de política. As suas pretensões políticas, Romildo? Cláudio, assim, eu trabalho com política há muitos anos, assim, inevitavelmente um dia serei candidato, mas assim, eu estou muito focado nesse momento na missão que é ajudar o Pena a fazer a melhor Secretaria de Estado da Cultura que nós pudermos fazer, dando aí continuidade à confiança do governador Geraldo Alckmin em nos colocar com essa missão, com essa responsabilidade de cuidar da cultura do Estado de São Paulo, o que não é pouca coisa, né? É uma secretaria muito grande, é uma secretaria muito importante dentro da estrutura do governo e não é fácil, uma presença em todos os municípios, ações muito diferentes entre si, desde patrimônio histórico a música, hip hop, música clássica e por aí vai, né? É uma secretaria complexa, uma ação muito grande, né? Só de museus, são 19 museus do Estado diretamente, o Sistema Estadual de Museus são mais de 400 museus no Estado de São Paulo, quer dizer, são números impressionantes e uma estrutura muito grande, uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que em algum momento poderei ser candidato, mas não é o foco... Não é o momento. Não é o meu momento. O meu momento é ajudar o Pena na Secretaria de Estado, ajudar o governador Alckmin ao cuidar da cultura do Estado, né? E se tiver a hora certa, esse momento chegar, eu espero estar preparado para alguma disputa, para este outro momento, né? Mas nesse momento o foco é a gestão. Você, politicamente, você sempre foi muito atuante. Sim, eu faço campanha política desde os 7 anos de idade, né? Então são 41 anos que eu, direto e indiretamente, estou envolvido. Meu pai foi candidato a vereador, eu tinha 7 anos quando ele foi candidato a primeira vez, e depois foi eleito na segunda campanha dele, em 82. E de lá para cá, eu sempre participei indiretamente, ou diretamente, sempre de lá para cá participando, fazendo política, e desde sempre filiado ao Partido Verde, né? Mais de 20 e poucos anos, 20 e tantos anos que eu sou filiado ao Partido Verde, e nunca saí, não pretendo sair, e sempre trabalhando nessa mesma linha de atuação, de coerência política, de atuação política, né? Agora, candidatura eleitoral, está claro, né? Um dia acontecerá, mas não sei quando, e vamos ver o que vem pela frente. Uma pergunta que eu te fiz uma vez, eu te entrevistei há muitos anos atrás, acho que ambos não tinham cabelo branco ainda. Ou, no meu caso, eu os tinha, né? Eu te perguntei se você tivesse o poder, certo? Um poder pleno, lá em Brasília, sobre o Brasil inteiro. Quais as 5 coisas que você faria, mas num interregno de tempo de no máximo 12 horas? Boa e difícil pergunta, né? Acho que tem alguns pontos que nós precisamos mexer no país. A questão política do Brasil, uma definição melhor do nosso sistema político, né? Eu penso que o nosso modelo de presidencialismo é desequilibrado, né? A Constituição de 88 foi pensada e montada pensando num modelo de parlamentarismo e perdeu o plebiscito, né? Então, há uma defasagem de modelos, quer dizer, você tem todo um ferramental pensado para parlamentarismo e no modelo presidencialista virou duas peças que não se encaixam, virou uma gambiarra, vamos dizer assim, e que é parte do problema que nós vivemos, dessa desestrutura. Acho que a gente teria que ter uma reforma clara dos partidos políticos, que são massacrados publicamente como os grandes vilões, e é um equívoco,
porque uma democracia se faz com partidos políticos, que tem que ser o espaço onde se aprende, se estuda e se prepara pessoas para o exercício da vida pública, para o exercício de representação popular e gestão da máquina pública, da república, da res pública, né? Então, um fortalecimento e uma reformulação dos partidos políticos, do sistema político e de nossas prioridades econômicas. Nós temos que parar de ser um país exportador de matéria-prima, temos que ser um país que utiliza o diferencial natural que tem de minérios, de solo rico, produção agrícola, e transformar esses produtos, vender matéria transformada. Nós não podemos vender toneladas de minério de ferro e importar material manufaturado. Nós acabar com esse sistema drawback. Se não, parar de vender commodity, parar de vender matéria-prima e passar a ser um país que produz o material, exporta e produz para o seu mercado interno, né? Mudar essa matriz, mudar essa maneira de pensar, né? Eu acho que seriam algumas das mudanças e um fortalecimento do nosso modelo de educação, né? Pensando num projeto de país, pensando na educação como um segundo ponto de alavancagem do nosso desenvolvimento. Quer dizer, pensar num sistema político que melhor nos represente, né? Preparar melhor utilizar melhor os recursos naturais que nós temos, né? e preparar a nossa população para o mundo que nós viveremos, que é o século XXI, o mundo da informação, da sustentabilidade, da tecnologia, né? E nós temos todas as condições para fazer isso, se nós entendemos qual é o nosso papel no mundo, né? E olhar mais para os nossos vizinhos, quer dizer, pensar no Brasil, pensar no continente sul como uma unidade. Os problemas que nós temos são os mesmos da Argentina, do Chile, do Paraguai, Uruguai. Pensar no nosso bloco, no nosso continente, como uma unidade territorial, e nos integrar mais para nos fortalecer e mudar o papel do Brasil no continente e no mundo. Mas existem vertentes políticas que se conflitam? Sempre, mas isso é natural, isso é da natureza da própria política. Antes da política, os conflitos eram resolvidos na guerra. Certo? A política é uma evolução da divergência humana, que é natural, né? Não é possível imaginar que todo mundo vai pensar igual. E a diversidade, ela é importante. A diversidade de pensamento é fundamental, até porque ninguém é dono da verdade, né? E a verdade também é um conceito que muda na perspectiva de cada um, né? Então, a diversidade é natural e é fundamental. O que nós temos que ter é cultura política para poder aprender a dialogar e a encontrar os pontos de convergência e de crescimento da sociedade. Então, é ilusão achar que nunca vai ter conflito. O conflito é natural. Isso é a própria divergência de pontos de vista de perspectiva. O problema é não ter cultura de democracia, né? E se olhar muito bem, nós temos uma cultura autoritária, da tentativa de imposição da vontade de um sobre o outro, e não da busca de um diálogo para se encontrar uma perspectiva que possa equilibrar os interesses de maneira muito clara e republicana, os interesses de cada um, né? E o interesse maior da sociedade sempre preservado, né? Então, isso se faz com democracia, com política, com formação política, que é aquele ponto inicial que eu falei, da necessidade de se repensar o papel dos partidos políticos, que não podem ser simplesmente cartórios de chancela de quem disputa ou não disputa uma eleição, e sim espaços de formação de um pensamento sobre o país, de um pensamento, de uma escola de pensamento para a linha de atuação daquelas pessoas. Então, quando se fala da reforma política, eu sou extremamente contrário à ideia de se diminuir o número de partidos. Eu sou muito favorável à reforma política que diz o seguinte: vamos acabar com a coligação proporcional, ou seja, você quer disputar espaço no parlamento, cada um que defende uma ideia vai defender aquela ideia, não pode juntar comunista com capitalista, como se junta hoje, né? Se você defende o comunismo, beleza, é seu ponto de vista, vai lá e convence as pessoas. Você defende uma ideia verde, uma ideia liberal, vai lá e convence as pessoas. Não pode juntar.
né? Porque quebra o pensamento, a lógica de formação do parlamento, que é a representação do pensamento da sociedade. Quando você junta, você mistura coisas que não podem misturar, porque são pensamentos diferentes. Quando você proíbe a coligação para eleição de vereador, deputado, você restaura a possibilidade de que aquele pensamento tenha o seu tamanho representado no parlamento. E aí você começa uma reconstrução política de verdade. Acho que de tudo que está se falando aí, essa aberração do distritão e por aí vai, o único ponto de sanidade, de inteligência veio de Roraima, que é a PEC da deputada Sheridan, que coloca o fim da coligação proporcional e a cláusula de barreira. Progressiva, com o pé no chão, né? E se essa reforma acontecer, nós teremos uma transformação no Brasil em 15, 20 anos. Por uma mudança do comportamento e do perfil dos deputados, dos vereadores, dos deputados federais, estaduais, e uma reconstrução de um modelo de representação política, que é uma das bases dos nossos problemas sociais aí, de falta de representação política do Brasil. Qual que avaliação você daria aos políticos de hoje em Brasília? Cláudia, essa pergunta é difícil de responder, porque é muito diverso, né? De forma geral. A gente tem gente boa e tem gente ruim, né? Tem gente muito boa e tem gente muito ruim, né? É difícil dar essa média, né? Até porque cai no outro problema da política hoje, que é o próprio financiamento de campanha, né? É muito difícil hoje a estruturação de uma montagem de uma campanha política, né? É um desafio enorme e você tem hoje pessoas muito despreparadas, muito preparadas. É muito diverso o parlamento, como é diverso o Brasil, né? Agora, a mudança da regra do jogo é fundamental para que se possa jogar um jogo mais limpo, um fair play, um jogo de melhor qualidade, de melhor participação daqueles que querem participar da política. E é fundamental que as pessoas de bem participem da política. Isso não é uma novidade, né? Tem uma frase clássica que é de Platão, né, lá na Grécia Antiga, que diz que mais ou menos assim, que o destino daqueles que não querem participar da política é ser governado por aqueles que querem participar, né? Então, este problema de representação, esse problema de qualidade da representação é eterno, né? Está lá registrado por Platão na República, no seu livro, no seu pensamento, e evolui ao longo dos séculos, mas a essência do problema continua o mesmo, que a essência do ser humano evoluiu pouco nesses séculos todos, né? Nós melhoramos muito, há uma mudança de padrão moral da humanidade, ético, comparado ao passado, mas alguns problemas continuam os mesmos. Com relação, vamos falar, vamos abrir um bocadinho mais o leque. Com relação à falta de segurança disseminada no país inteiro, com um incremento, um aumento da educação, você melhora a segurança? Também, né? Porque assim, a questão da segurança tem vários elementos aí, né? E a educação pode resolvê-lo, que é a questão da falta de oportunidade para as pessoas trabalharem, melhorarem sua vida, né? Ou seja, você pega um jovem que não tem acesso à educação, tem acesso a toda a televisão, toda a oferta de produtos, de oportunidades, e ele não consegue, ele acaba indo procurar um caminho. Cabe ao Estado, cabe a todos nós criarmos oportunidades de educação e oportunidades de trabalho, emprego, renda. Ou seja, onde que esse menino vai estudar e vai trabalhar e vai ganhar dinheiro, né? Então, é um modelo que tem que ser repensado de sociedade. Agora, tem a outra vertente, que é a questão do crime organizado, né? Que tem pessoas que estudaram, se formaram, tiveram acesso a tudo e fazem parte do crime organizado, que é uma ilusão achar que o crime organizado é só... A escória da sociedade. Que não é. Não. Né? Tem gente que estudou muito, tem todos os títulos que a academia pode outorgar e faz, e está no crime organizado. Então, é um problema de natureza muito mais complexa do que achar só uma visão tradicional de que é o pobre, é o favelado, que está no crime organizado. Então, são várias ações que têm que ser pensadas, colocadas, mas sim, a educação é um grande caminho ao possibilitar a ampliação
da porta de entrada a oportunidades de trabalho decente, correto, organizado, né? Nesse sentido, sim. Essa questão de entender os novos empregos que nós teremos no século XXI, né? Eu insisto muito nesse pensamento, porque não dá para pensar em políticas públicas olhando... Você precisa olhar o passado para entender o presente e projetar o futuro, né? Não serão... Se você olhar, por exemplo, os brasões das cidades, né, dos municípios, que foram os brasões da década de 70, por exemplo, quase toda cidade tem lá uma chaminé ou uma engrenagem, né? Às vezes tem lá cana-de-açúcar e uma engrenagem dizendo assim, olha, o progresso da cidade é a indústria, né? A indústria continuará a ser fundamental no século XXI e para frente. Agora, ela cada vez mais gerará menos emprego, né? Então, o progresso, o desenvolvimento não estará na geração de emprego no modelo industrial, estará no modelo de serviço, de inclusão das pessoas nessa outra base social. E aí estou falando isso para dizer que a questão da violência também está ligada à falta de oportunidade. Sim. Né? E a educação e entender as oportunidades que nós teremos ajudará a ampliar essa base e tirar essas pessoas, dar a elas outras oportunidades de vida. Agora, face à exiguidade do tempo televisão, realmente eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro batendo papo com você, explorando toda a sua sapiência e esse bate-papo extremamente agradável. Mas as pessoas que queiram entrar em contato com você, como é que faria? Eu gostaria de repetir as formas de entrar em contato com a Secretaria de Cultura. Primeiro, o telefone da Secretaria de Estado da Cultura é o 3339-8174, que é o telefone lá do gabinete. Você tem o meu site da Secretaria de Estado da Cultura, que é o cultura.sp.gov.br. O meu contato pessoal, você pode me achar no meu site romildocampelo.com.br, Facebook Romildo Campelo, YouTube Romildo Campelo e no e-mail romildocampelo@gmail.com. Então, me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida, quiser alguma informação a mais, pode entrar em contato com esses canais que vou responder e está à sua disposição e buscar aí sempre mais informar e ajudar a esclarecer e dar acesso a todas as políticas públicas que nós temos. Romildo, infinda satisfação em tê-lo aqui nos estúdios da ACESP para a gente bater um papo. Eu fico muito orgulhoso de tê-lo em meu programa, no Cláudio Hora Entrevista. Eu gostaria de tê-lo mais vezes, inclusive quando houver agora essa reunião da exposição do Vivendo São Paulo. Revelando São Paulo. Revelando São Paulo. Gostaria que você nos trouxesse alguns subsídios para a gente passar a todos os nossos espectadores. Passarei. E queria, Cláudio, encerrar a minha parte, agradecer a oportunidade de estar novamente contigo, ao Fábio, ao Fernando Mauro, a todos da CESP, a importância dos canais comunitários, né, para ampliar a capacidade de comunicação e de acesso a todos, e que os canais comunitários têm um papel fundamental no reconhecimento da característica e da importância de cada lugar, né? A gente acaba tendo nas TVs abertas uma visão geral, né, do país e do que acontece, mas nas TVs comunitárias é a grande oportunidade da gente conhecer a nós mesmos, né? Em cada cidade, com seus programas, com suas características, ajudar a levantar e reconhecer esse grande mosaico, essa grande diversidade que é o nosso país, é o nosso estado de São Paulo, e as TVs comunitárias têm um papel fundamental, e você, Fernando, Fábio, todos que pilotam, dirigem, são importantíssimos nessa história e nesse futuro. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você aqui novamente. E muito obrigado pela presença. Obrigado. E na semana que vem tem mais.